Aula do oitavo B, de 24 de março de 2020, primeira parte. Meus queridos, eu vou disponibilizar as aulas aqui, até pelos motivos óbvios. Nós estamos enfrentando aí uma grande crise por conta do coronavírus. Então, dentro do possível, a faculdade está implementando esse novo método, né, de estar aí passando o material para que os senhores não tenham nenhum tipo de prejuízo. Eu, ao final, vou deixar o meu celular, vou deixar o meu WhatsApp, obviamente, o meu e-mail. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição a qualquer horário, tá bom? Nós estamos falando das medidas cautelares da liberdade provisória. Lembra que eu falei na aula que a regra hoje é que efetivamente o indivíduo não seja preso, senão com sentença penal transitada em julgado ou ainda por uma prisão preventiva decretada por um dos 4 fundamentos do artigo 312. Nós já falamos em aula, garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução processual, bem como aplicabilidade da lei penal. E esses 4 requisitos eles são taxativos, então o juiz vai ter que fundamentar o decreto de uma prisão baseado num desses nessas 4 situações previstas lá no artigo 312. E nós paramos no artigo 289-A, e diz lá o artigo 289-A do Código de Processo Penal: o juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional da Justiça para essa finalidade. Desde 2018, houve uma resolução do CNJ obrigando efetivamente todo juiz, quando efetivamente mandar prender, ainda que efetivamente não tenha prendido o indivíduo, mas mandar prender um indivíduo, seja por mandado de prisão preventiva, seja por sentença penal transitada em julgado, ou qualquer que seja o mandado de prisão, ainda que seja uma prisão temporária, ele tem obrigação de registrar e comunicar o BNMP. E o que é o BNMP? Banco Nacional de Mandados de Prisão. E esse BNMP ele é um órgão totalmente direcionado ao CNJ. O CNJ fará o controle institucional desse órgão. Então, todas as vezes que o indivíduo tiver um mandado de prisão contra si em todo o território brasileiro, é só fazer o levantamento por esse BNP que eventualmente constará lá, se o mandado de prisão tiver sido expedido, constará esse mandado de prisão contra o indivíduo. Isso foi uma uniformização dos mandados de prisão. Por quê? Antigamente era muito comum, um indivíduo tinha um mandado de prisão no Nordeste, vamos colocar um exemplo lá, e ele vinha para São Paulo, tirava o novo RG, e até que se provasse o contrário, ele não era preso. Temos até um exemplo do próprio pai da Eloá, aquele caso emblemático que nós sempre comentamos, em que o pai dela era procurado do Nordeste por ser matador de aluguel. Ele era procurado. E nesse caso aí, efetivamente ele só foi descoberto pela tragédia familiar, do qual o seu rosto foi exposto à mídia, e a partir de então os senhores sabem o que aconteceu. Agora não. Agora, a partir de 2018, obrigatoriamente todos os mandados de prisão terão que ser comunicados ao BNMP, torno a repetir, Banco Nacional de Mandado de Prisão. E aí o BNMP, obviamente, terá a competência em todo o território nacional. Qualquer policial militar, qualquer policial civil, delegado de polícia, vai fazer o levantamento junto a este órgão e verificar se há ou não mandado de prisão contra aquele indivíduo. O parágrafo 1º desse artigo, ele diz o seguinte: qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu, que eu acabei de explicar. Então, não há necessidade de ser apenas, tão somente o juiz, o policial, melhor dizendo, o policial, seja ele policial militar, policial civil, um policial federal, que inclusive tem competência em todo o território nacional, mas não interessa que o mandado não é expedido da jurisdição daquele juiz que efetivamente decretou a prisão. Basta que haja o mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão, que qualquer policial em qualquer local poderá efetuar essa prisão. Seria mais ou menos o seguinte: o indivíduo praticou um delito no Oiapoque, foi expedido o mandado de prisão e ele mudou-se para o Chuí. Um dia ele é abordado numa abordagem de rotina, numa vistoria de rotina, e ele é efetivamente
pesquisado os seus dados. E aí se descobre que efetivamente ele é procurado. Não é porque ele não é procurado pelo Chuí ou pelo Oiapoque, melhor dizendo, né, que ele deixará de ser preso, deixará de ser conduzido efetivamente a um estabelecimento prisional. Então a lei permite que esse mandado de prisão seja cumprido por qualquer autoridade em qualquer estado brasileiro. Inclusive no exterior, nós vamos falar disso mais tarde, mas a priori em qualquer local. O parágrafo 2º do mesmo artigo 289-A, ele fala o seguinte: qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este, providenciar em seguida o registro do mandado na forma do caput desse artigo. Mesmo que ainda não, por qualquer falha do cartório ou do magistrado, não tenha sido ainda juntado, não tenha sido comunicado o BNMP, o Conselho Nacional de Justiça, sobre o mandado, o policial, em poder do mandado, ele certificando-se que o mandado é original, é autêntico, ele pode efetuar a prisão a qualquer tempo, obedecendo-se, obviamente, aqueles critérios do asilo inviolável do indivíduo, da casa. Nós sabemos que um policial não pode cumprir um mandado, mesmo sendo um mandado judicial, em horário compreendido como noite, né, que seria das 18 horas às 6 horas da manhã de um outro dia. Ele teria que cercar aquela casa e aguardar para efetuar a prisão do indivíduo. O parágrafo 3º diz que a prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juiz que a decretou. Então, a comunicação de qualquer prisão deve ser imediatamente ao juiz mais próximo. Torno a trazer o exemplo. Não interessa que o juiz que decretou a prisão do Oiapoque, se o juiz do Chuí, o policial do Chuí prendeu, o juiz do Chuí é o mais próximo, a ele será comunicada a prisão e efetivamente ele terá que fazer a comunicação para o CNJ, se não tiver, ou ainda se houver lá no Banco Nacional de Mandados de Prisão a origem daquela prisão, ele terá que, através de ofício, comunicar ao juízo que aquele indivíduo que é procurado pela comarca daquele juízo foi preso. E aí aquele juízo provavelmente adotará as medidas de recambiamento. O que é isso? Levar o réu para responder ao processo no local efetivamente da prática do delito. Competência ratione loci, em razão do local. Os senhores já aprenderam isso. O parágrafo 4º diz o seguinte: o preso será informado dos seus direitos nos termos do inciso 63 da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal, e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Então, sempre que um preso hoje for recolhido à prisão, será lido a ele os direitos constitucionais previstos lá no artigo 63. É óbvio que o preso no Brasil, até pela cultura dos policiais brasileiros, não é muito comum declinar como o policial americano que declina todos os direitos já no momento da prisão do indivíduo. Isso não é muito comum, mas com essa determinação agora o preso terá sim direito, inclusive a comunicar o seu advogado. E na ausência, o delegado será obrigado a nomear um defensor, ou comunicar pelo menos, nomear não, que ele não tem competência para isso, mas ele vai ter que comunicar à Defensoria Pública para que ela providencie efetivamente um advogado para assisti-lo. O parágrafo 5º fala que, havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 290, que nós vamos falar daqui a pouco. O parágrafo 2º fala das fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar. Então, poderão pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida. Por que isso? Essa situação, eu vou dar um exemplo prático para os senhores. Por que ele fala da dúvida do executor e, obviamente, da dúvida do indivíduo que tem que ser preso? Do indivíduo que tem que ser preso por motivos óbvios. O indivíduo pode estar com documento falso, cabe até a legitimação, o famoso tocar piano, para que efetivamente se prove que ele é realmente o indivíduo que está sendo procurado. Mas alguns anos atrás, no CDP do Belém ali, aquele Belém ali perto da DPM, ao lado da DPM,
Perto do final do expediente, por volta das 19 horas, chegou um oficial de justiça na companhia de um advogado. Até então se acreditava que era um oficial de justiça e um advogado que tinham conseguido um alvará de soltura e estavam indo lá para efetivamente soltar aquele preso. Requisitaram o preso, o indivíduo se apresentou como oficial de justiça, o outro como advogado, com as carteiras, respectivas carteiras de oficial de justiça e carteira de advogado, requisitaram o preso e efetivamente o preso foi liberado e foi embora. Posteriormente, no dia seguinte, se constatou que tanto a carteira da OAB era falsa, quanto o oficial de justiça era um bandido, era falso. Então havia uma fraude. Eles falsificaram, obviamente, o mandado, o alvará de soltura, porque para falsificar o alvará de soltura é o mais fácil. Haja vista já terem falsificado uma carteira de oficial de justiça, bem como uma carteira da OAB. E aí conseguiram soltar esse indivíduo. A partir de então, hoje não se solta indivíduo nenhum. Teve dúvidas, entra-se em contato com o cartório do qual foi expedido o alvará de soltura e se requisita informações por e-mail ou por telefone para confirmar a expedição daquele alvará de soltura. O parágrafo 6º diz que o Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput desse artigo. Então, o CNJ que fará toda a regulamentação do registro do mandado de prisão, ou seja, não é competência do juiz que mandou prender, basta que ele comunique ao CNJ e esse fará toda a parte formal para colocar esse mandado de prisão na plataforma do CNJ, informando todas as autoridades em relação àquele mandado de prisão. Lembrando aos senhores que, por ser uma aula não ao vivo, eu estou continuando a aula e as dúvidas poderão ser questionadas a qualquer momento, obviamente, assim que os senhores estiverem assistindo esse vídeo. Os senhores podem parar o vídeo, teve dúvida, questiona, manda um WhatsApp para mim, um e-mail, terei maior prazer em ajudá-los, de coração mesmo, o que eu puder fazer, a gente vai fazer. Estou de molho também no meu apartamento, sou diabético e também nem posso sair para lugar nenhum, até por questões de saúde, faço parte do grupo de risco. Graças a Deus ainda não pela idade, mas por ser diabético, mas estou me cuidando e com fé em Deus vai passar logo e nós vamos estar livres aí para poder continuar nossa vida, com fé em Deus. Aí depois nós temos o artigo 290. O artigo 290 ele diz o seguinte: se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. Aqui, classe, o artigo 290 fez mais ou menos uma analogia ao caso da prisão em flagrante. Na prisão em flagrante, um dos requisitos para o indivíduo estar em flagrante é estar sendo perseguido. E aí ele pode, por exemplo, entrar num veículo e sair de Guarulhos e a polícia atrás, e passar para Arujá e a polícia atrás, Santa Isabel a polícia atrás, a Jacareí, etc., a polícia atrás, até que efetivamente ele é preso lá em Resende, no Rio de Janeiro. Para dar um exemplo, pela Dutra. Podíamos dar esse mesmo exemplo pela Fernão Dias, no caso Extrema, em Minas Gerais. As duas cidades limítrofes entre São Paulo e Rio, no caso da Dutra, e São Paulo e Minas, no caso da Fernão Dias. Nesse caso, ele estará em flagrante, ele poderá ser preso a qualquer tempo, mesmo que tenha passado horas do crime. Aqui é a mesma coisa. Se o executor aí entenda os policiais militares, o oficial de justiça na companhia ou não de policiais militares, se eles estiverem no encalço do indivíduo para prendê-lo, ele pode passar até para outra cidade, que ele será sim preso, continuará no encalço e será preso no momento que ele for localizado. Parágrafo 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando. Então aqui ele elenca quais são os casos que caracterizam a perseguição. Parágrafo 1º, a linha A. Tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois que o tenha perdido de vista. Então, se ele vai perseguindo o indivíduo depois de avistado, ainda que o perca de vista e volte a localizá-lo, considera-se como competente para cumprir o mandado, mesmo estando fora da sua jurisdição.
A linha B, sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Então é aquela história, o oficial de justiça está no encalço de cumprir um mandado com os policiais. E aí descobrem que o indivíduo foi visto na cidade tal. Eles podem sair no encalço para prender esse indivíduo, mesmo sendo, no caso dos policiais, fora da circunscrição, que policial não tem jurisdição, ele tem circunscrição. Mesmo sendo fora da circunscrição daqueles policiais, sem problema nenhum, ele pode sair no encalço sim, para buscar efetivamente localizar esse indivíduo. Parágrafo 2º. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa, do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida. Eu já havia falado, vou só reforçar. Teve dúvida de quem está prendendo, se tem legitimidade para fazê-lo. Teve dúvida, efetivamente, se o indivíduo é o indivíduo que deve ser detido, se mantém sob custódia até que se confirme estas informações. A lei permite isso. O artigo 290, parágrafo 2º, é muito claro nesse sentido. Artigo 291. A prisão em virtude do mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo. Claro, imagine os senhores estão andando no meio da rua, uma pessoa qualquer fala, você está preso. Não se identifica, não mostra mandado, não se identifica como policial, como oficial de justiça, como policial civil, policial militar. Policial militar é até mais fácil, porque eles andam de forma ostensiva com uma farda, então é mais fácil localizá-lo. Mas o policial militar também atua nos momentos de folga. Então não teria cabimento que nós saíssemos andando aí, entrássemos no veículo de alguém. Nós, eu digo as pessoas, obviamente, que estão com mandado de prisão. Nós, graças a Deus, somos pessoas de bem e não temos esse perigo aí. Pelo menos é o que se espera. Mas, enquanto não se identificar, obviamente, a pessoa que está com o mandado e a legalidade daquele mandado, não há que se falar em cumprimento. Então, o artigo 291 ele é muito claro. A prisão em virtude do mandado entender-se-á feita desde que o executor, a pessoa que está cumprindo o mandado, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime acompanhá-lo. Então, o réu, ele não vai ter como na hora ver se aquele mandado é verdadeiro ou falso. Ele vai ter que acompanhar aquele indivíduo, mas pelo menos vai ter que ter uma identificação do indivíduo como agente policial, como polícia militar, polícia civil, polícia federal e etc. Delegado de polícia, inclusive. O artigo 292, ele diz o seguinte: se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. Essa é uma situação muito importante. Às vezes, o executor da prisão, ele pede auxílio, porque a situação está muito tumultuada, ele pede auxílio até para pessoas, é uma ordem legal. Me ajuda aqui, segura aqui que eu vou algemar, mais ou menos assim, para os senhores entenderem. Aquelas pessoas, naquele momento, estão imbuídas do poder de polícia. Então, aquele ato é legal, não é um ato ilegal. Neste caso, eles podem usar, inclusive, de violência necessária, de violência moderada, claro, não vai dar um tiro de calibre 12 porque o cara está se negando a obedecer à ordem, mas vai usar de energia, de força, de altivez para manter aquele indivíduo de uma forma segura para os agentes, para quem está prendendo, inclusive para quem estiver auxiliando os agentes públicos, tá? E, obviamente, a lei exige que esta ocorrência, esta situação, seja lavrada em um termo com o conhecimento de duas testemunhas. As duas testemunhas terão que subscrever, alegando. Seria mais ou menos isso. Os senhores viram que nós tivemos que usar de força física necessária para conter um indivíduo que não queria ser preso. Nós tínhamos auxílio de mais outras pessoas e mesmo assim não conseguimos. Tivemos que usar de força física necessária. Então, nós estamos aqui certificando, os senhores vão assinar como testemunhas deste ato. Isso é um ato legal e deve ser realizado. E o parágrafo único, ele fala que é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto.
bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Então aqui eles não estão proibindo usar algemas em mulheres grávidas, porque às vezes a mulher está grávida e infelizmente é bandida no mau sentido. Ela usa do crime como meio de vida. E ela pode efetuar até disparos contra os policiais. Então, se o policial perceber, tiver fundado receio de atentado contra a sua vida, ele pode sim, efetivamente algemá-la. O que não pode é algemá-la durante o período de parto, trabalho de parto, né? Os períodos para a realização do parto, durante o trabalho de parto, provavelmente dito, seria até absurdo, a mulher está lá tendo neném, o policial ficar algemando-a. Não, ela tem que ter força nos braços para poder auxiliar até no parto, se for um parto natural, e ficará imobilizada se for uma cesárea. E no puerpério imediato. Lembro que lá no terceiro ano, os senhores tiveram direito penal e foi dito aos senhores, foi falado para os senhores sobre um crime chamado infanticídio, onde a mãe, sob efeito do estado puerperal, mata o próprio filho logo após o parto. Pois é, nesse caso aqui, o legislador também protege que não se algeme a mãe enquanto estiver no estado do puerpério, a chamada depressão pós-parto, aquela chamada agonia, aquela raiva que a mulher tem logo após o parto. Então também não se pode algemar. Eu paro aqui a primeira parte da aula para poder disponibilizá-las para os senhores e já começamos a segunda parte. Muito obrigado.